Esse vídeo vai ser uma crítica a mim, aos criadores literários, aos conteúdos e às pessoas que eu consumo aqui nas redes sociais e às editoras. Por conta do acontecimento de novembro, com uma conta no Pinterest que ainda está embranquecendo ilustrações que são de personagens negros e colocando, transformando eles em brancos, isso ainda está acontecendo. Eu vou botar o arroba dessa ridícula aqui para vocês irem lá e denunciar. Aí tem uma autora estadunidense que escreveu no livro dela comparando a cor de um personagem de pele escura com o joelho sujo. Eu não sei o nome da autora, dos livros é aqui, eu vou botar aqui também, porque eu não lembro agora, mas vai estar aqui na tela. Alguns relatos de autores e criadores de conteúdos negros falando sobre diversos assuntos de racismo dentro da comunidade literária. E para fechar tudo, um criador de conteúdo enorme vindo com falas racistas, fazendo vídeos, tentando se explicar, mas em nenhum momento pedindo desculpa. Na semana passada, eu gravei um vídeo falando como a minha amizade com a Bruna influenciou muito as leituras que eu fiz em 2025, porque eu consumi muita literatura amarela por conta dessa amizade, por conta das indicações dela. E esse vídeo vai ficar mais para depois. Juntando as duas informações dos atos racistas que vieram a público agora em novembro, que não são de agora, essas coisas acontecem há muito tempo. Eu lembro que 2 anos atrás teve uma situação parecida com uma autora racista que foi acusada de racismo e vários criadores de conteúdo e autores vieram também fazer vídeos. Aí muitos autores e criadores de conteúdos brancos também fizeram. Morreu, estamos 2 anos depois vindo falar, fazer vídeo e nada foi resolvido, nada foi feito. E juntando com o como o ambiente influencia nossas leituras. Então, como eu falei, o ambiente influencia muito o que a gente lê. E quando eu digo ambiente, eu digo amizades, família, escola, trabalho. E quando a gente fala no meio literário, principalmente os criadores de conteúdos que a gente consome. E, consequentemente, as indicações que elas dão. Então, se a gente segue e consome os criadores de conteúdo que só falam sobre os livros que eles recebem das editoras, ou só falam de livros de um único gênero, ou livros que só contam a mesma história, com plots parecidos, os livros que estão famosos, com hypes, a gente não diversifica a nossa leitura. Acaba lendo sempre as mesmas coisas. Eu não vou entrar no mérito do que a gente deve ler ou não, mas se a gente só consome os mesmos protagonistas brancos, os mesmos tipos de histórias, os mesmos romances cis e héteros, ou os mesmos livros que se passam no mesmo continente ou mesma cidade, onde vai perpetuar aquela cultura daquele país, a gente vai ajudar a manter tudo estagnado. A crítica para os criadores de conteúdo é pensar no que nós, né, porque eu também me incluo como criadora de conteúdo, no que nós estamos indicando para as pessoas. Se é tudo igual, são sempre os mesmos livros, sempre as mesmas histórias. E nós que consumimos esses criadores de conteúdo, sempre repensar para não deixar as coisas se repetirem como estão. Eu não lembro exatamente se foi um story, se foi um vídeo ou qual pessoa foi, mas teve um post ou um story, enfim, que a pessoa falou que toda essa situação que está vindo à tona agora em novembro começou desde dezembro de 2024, quando as editoras grandes, tá? Esse foco é editora grande, veio fazer posts dos lançamentos que iam ter em 2025 e não tinham quase autores não brancos. E eu não tinha parado para pensar nisso. Eu não tinha visto os autores, quem eram esses autores que estavam sendo publicados pelas editoras, quais eram as histórias, quem eram os protagonistas deles. Quando veio os posts das editoras em 2024 para os lançamentos que iam ter agora em 2025, eu não parei para ver essas questões. E eu fui extremamente cega. Eu sei que para as editoras, os livros é um produto, mas não necessariamente porque aquele livro foi um best-seller nos Estados Unidos ou veio em lista, vai ser aceito pelo público aqui do Brasil. Precisa ver o que o público brasileiro consome, quem é esse público brasileiro, porque é impossível ficar usando essa mesma desculpa de venda de produto de lucro, porque só vende autor branco, só vende história branca. Vê a demografia do Brasil, você acha que só tem leitor branco? É um fato que a literatura nacional cresceu aqui no Brasil. Só que não dá para as editoras continuarem publicando só os autores nacionais brancos. Não dá. Comecem a diversificar, pelo amor de Deus. Vai vir agora em dezembro as publicações para 2026. Eu quero só ver como vai estar essa lista. Os autores que vocês vão publicar de fora do Brasil e os autores que vocês vão publicar nacionais. E agora é uma crítica a mim. Eu li muito pouco autor negro esse ano. E pouco também livros com protagonistas negros. Eu li O Beijo do Rio, de Stefano Volpe, e eu li 2 livros da Chimamanda, que é Americana e Sejamos Todos Feministas. Só que Sejamos Todos Feministas não tem uma protagonista, é um TED Talk dela que foi transformado em um livro. Eu li muito pouco autor negro esse ano, e isso é muito culpa minha. É uma coisa que eu fui perceber agora por conta dessas questões que vieram à tona, e isso foi completamente erro meu. Como eu não vi essas situações acontecendo antes, como eu não parei para pensar, usar os poucos neurônios que eu tenho na minha cabeça para ver as listas dos autores que estavam
sendo vendidos, pra ver a lista dos autores nacionais que estavam indo pra editora. Eu não me atentei a isso e isso vai mudar a partir de agora. Não só pra mim, mas pra todo mundo que consome o mercado editorial. Não dá pra ficar falando que só lê autor branco, que só lê história de protagonismo branco. Isso é um saco, é um porre. A literatura não é só divertimento, a literatura é política e não dá pra você ficar consumindo sempre a mesma coisa. Porque se é um mercado, se gera lucro, você está dificultando a vida de pessoas negras a ganharem dinheiro com o mercado literário, seja criando conteúdo ou escrevendo histórias. Ou até mesmo dentro de editoras, com tradução, revisão, assistente editorial, editor e assim por diante. Então eu fiz esse vídeo com uma crítica a mim e às outras pessoas que eu falei, porque eu quero mudar para 2026. Eu espero que esse vídeo alcance as pessoas para fazerem essa reflexão também, quantos livros de pessoas negras você leu esse ano, quantos protagonistas negros você leu esse ano, para que em 2026 as coisas não se repitam. E pra gente cobrar as editoras, cobrar os criadores de conteúdo, quando eles não falam de autores e protagonistas negros nas suas histórias. Bom, gente, é isso.